na partida do West Ham contra o Aston Villa, em março. O lance aconteceu, cartão no segundo tempo da partida. Depois da denúncia, a transferência dele para o Manchester City foi travada e o meia atacante foi desconvocado da seleção. As empresas também têm deveres, precisam tirar uma licença para operar, apresentam um detalhado plano de negócio, monitoram apostas suspeitas e fazem relatórios periódicos sobre suas atividades. Se o processo for feito de maneira correta, há muitos benefícios. O setor no Reino Unido emprega 110 mil pessoas. Só de impostos, são arrecadados o equivalente a 26 bilhões de reais por ano. É melhor regular o mercado porque alguns países tentam bloquear as apostas, mas na realidade é muito difícil proibir. E se você não regula, você não tem o pagamento de impostos, as taxas de licenciamento das empresas, o que torna o problema ainda maior. As apostas fazem parte da cultura britânica, inclusive com a participação da monarquia. Era tradição apostar na cor do chapéu que a rainha iria utilizar na tradicional corrida de cavalo de Ascot. Ou até mesmo, qual será o nome do próximo bebê real. Dá para apostar em praticamente tudo, como por exemplo, quando os ETs vão fazer contato com a Terra ou se vai nevar no dia de Natal. Essas lojas físicas de apostas são liberadas por aqui desde 1961. Estão espalhadas por todos os lugares, são mais de 6 mil no Reino Unido. E nesses locais você tem diversas TVs mostrando os mais diferentes tipos de esportes. Ali, por exemplo, está passando corrida de cachorro. Aqui você tem os papéis para fazer a famosa fezinha, mas locais como esse estão caindo em desuso. Isso porque, com o celular na palma da mão, a pessoa tem um cassino ou uma casa de apostas 24 horas por dia. O esporte está no centro das atenções. Mas o vício nos jogos liga um sinal de alerta. O governo britânico estima que 2,5 milhões de pessoas têm problemas com apostas ou são apostadores de risco. Até por isso, uma série de campanhas são promovidas. Losing track of the world around you when you gamble. Taking frequent breaks can help. For free advice and support to keep your gambling under control, search Be Gamble Aware. Era muita pressão saber que eu estava devendo dinheiro para as pessoas. Me sentia uma perdedora, que tinha falhado como mãe, como filha. Hoje, finalmente, estou limpa há 5 anos. Para quem estuda a fundo o mercado, a solução para combater o vício precisa ir além do tratamento psicológico. A sociedade tem que agir de forma conjunta para ajudar essas pessoas. O aspecto principal é envolver todas as partes do processo de apostas e não só pensar em regulação. Precisamos também da tecnologia para que as pessoas viciadas tenham o acesso aos sites bloqueado e também dos bancos para proibir o uso do cartão de crédito para jogos. Quem já passou pelo processo de regulação do mercado das bets, como o Reino Unido, mostra que há muitos benefícios a longo prazo e pode ser um bom exemplo para o futuro do mercado brasileiro. E sobre a aposta do começo da matéria, eu perdi. E isso acontece com a maioria das pessoas. Por isso é importante enxergar esse mercado mais como entretenimento e não como uma maneira de mudar de vida. Meu caro Everton, Boa tarde, senhor? Boa tarde, tudo bem, Dudu? Tudo bem. Eu quero aproveitar esse momento e esse VT recém-exibido para ver se você partilha do meu sentimento, que eu já defendo no rádio há uns 15 anos, que é o seguinte. Eu apoio tudo que você disser, Dudu, em qualquer circunstância. Eu nunca recebi um apostador do jogo do bicho dizendo que foi lesado. Nunca. Eu nunca recebi na rádio uma pessoa, especialmente as pessoas que mais vão a bingo, que têm mais de 50 anos,
reclamando que foi lesada. Então, eu sempre defendi a legalização do bicho e do bingo, porque nós vivemos no país da Caixa Econômica Federal e suas 400 jogos. Então, o pau que dá na Caixa pode dar no jogo do bicho. Respeito aqueles que, por questão moral ou religiosa, pensam diferente, mas sou a favor também da liberação dessas bets. E digo mais, que a gente devia ter cassino, agora que tem cassino virtual, cassino físico, num grande hotel de Araxá, sim, mas também no Jequitinhonha para render dinheiro. Ou estou errado? Corretíssimo. Eu concordo em tudo que você disse e aproveito para perguntar qual, de fato, a diferença de você, por exemplo, ir a uma lotérica e fazer uma aposta em quaisquer que sejam, ou qualquer que seja a loteria, ou de repente você entrar num site e dar o seu palpite lá, mas você está dizendo isso? Não, estou dizendo isso não, estou só fazendo uma pergunta. Não é porque os times todos, a maioria, 97%, 8% são patrocinados por empresas do segmento, além de terem os patrocínios, tem os influenciadores, tem pessoas do lado de cá também e tal, mas eu só queria entender qual a diferença. Outrora a Caixa estava na camisa do Flamengo. Esse VT agora destaca muito uma empresa chamada Betfair, que, salvo engano, é que patrocina o Cruzeiro, não é isso? Patrocina o Cruzeiro, exatamente. Então, o Atlético tem patrocinador do segmento, o América tem patrocinador do segmento, o São Paulo tem, os times todos, a maioria dos grandes times e pequenos também tem. Eu só queria entender qual a diferença de você entrar num site e colocar lá que você acredita que o Cruzeiro vai vencer o Santos, ou entrar numa lotérica e comprar uma loteria. Eu não sou chegado em aposta, confesso, mas eu vejo todo mundo apostando, acho que deve ser legal, e aposto que vai ser mais um programa de muito sucesso. E eu aposto que você vai continuar conosco aqui, porque nós precisamos de você, porque quando você sai do ar, você fica aqui assistindo a gente. E eu conto com isso, Dudu. Ele é realmente... Eduardo Costa é quem o povo gosta. Não é isso que nós falamos, não. Eduardo Costa, como é que é o slogan mesmo? Eduardo Costa, do jeito que o povo gosta? É isso, Dudu? Quer voltar? Pode ser sim, viu? Não importa se você aposta, mas fique com o Dudu Costa, viu? Ele foi melhor do que eu nessa, hein? Ele linkou a aposta Eduardo Costa. Então, tá feito, gente. E o Cruzeiro hoje, hein? E o Cruzeiro hoje em campo vai pescar? Veja agora nos Donos da Bola. Simbora! O novo técnico da Raposa fará sua estreia no jogo de hoje contra o Santos na Vila Belmiro. Com a pausa para a data FIFA, o treinador teve um bom tempo para trabalhar e conhecer melhor seus novos comandados. O Cruzeiro precisa agora fazer as pazes com a vitória. Após o empate com o Bragantino na última rodada, o clube completou uma sequência de 8 jogos sem vencer. E o objetivo é construir uma história diferente no segundo turno para alcançar metas maiores na competição. Hoje, na tabela, o Cruzeiro ainda mantém o seu objetivo alinhado, né? 12ª posição, brigando ali pela vaga da Sul-Americana. Só que a gente precisa sair desse momento ruim que a gente passa e aí sim buscar. O nosso primeiro objetivo é retomar as vitórias e, logicamente, que retomando as vitórias, voltando à confiança, a gente vai analisando etapa por etapa. Mas, institucionalmente, o Cruzeiro continua com o seu objetivo, que é tentar uma das vagas de uma competição internacional. E para cumprir o objetivo de manter o time na Série A e ainda beliscar uma vaguinha para a Copa Sul-Americana, o técnico Zé Ricardo terá um grande problema para resolver no sistema ofensivo do time. O Cruzeiro tem o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 20 gols marcados até aqui, ficando atrás apenas de Vasco e Internacional. E por falar em ataque, Zé Ricardo mal chegou e já teve um grande
grande problema. O centroavante Rafael Papagaio, que vinha sendo titular, acabou sofrendo uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O atleta já está em tratamento e ficará de fora dos próximos jogos. Sendo assim, surge a dúvida: será que o professor vai optar pelo retorno de Gilberto, que vem vivendo um momento ruim, mas é o único jogador da posição à disposição, ou o time será escalado com Bruno Rodrigues, Arthur Gomes e Wesley? Outra dúvida é sobre a formação do meio-campo. Existe a possibilidade de que Matheus Vital comece jogando. Caso isso não aconteça, o trio que vinha atuando deve ser mantido com Matheus Jussa, Felipe Machado e Lucas Silva. Enquanto isso, o torcedor celeste aguarda uma resposta em campo neste confronto direto contra o Peixe. Até porque o que não faltou foi tempo para trabalhar e corrigir erros que custaram importantes resultados para a Raposa. Tivemos um período maior de treinamento, com a chegada do Zé e da comissão, já deu para entender bem como é a sua filosofia de trabalho, já deu também para ele conhecer as características de cada jogador. Então a gente vai muito bem preparado já para esse jogo contra o Santos. Trabalha muito a questão de intensidade, perca e recuperação da bola, alguns termos técnicos também, que a gente sentiu necessidade durante esses últimos jogos. Então acho que está tudo alinhado, tudo ajustado, uma nova comissão técnica com o Zé, e está todo mundo motivado já para esse jogo contra o Santos. Homem bonito, viu? Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro, porque agora eu tenho um recado. Ô, Lucas Silva, esse recado é para você também, que eu tô ligado, que você comprou o carro lá e parece que tá pagando 2. Então o caminho é exatamente isso aqui. Olha, saldo devedor de 50, pagou 10, quitou. Saldo devedor de 18, pagou 1.800, quitou. Saldo devedor, por exemplo, de 18, pagou 1.900, quitou. Tá vendo isso aqui? São histórias da vida real. Pode ser, inclusive, o seu caso. São pessoas que pegaram o telefone, chamaram no WhatsApp no 25662701, fizeram uma consulta e aí foram saber se há ou não, se havia ou não juros abusivos embutidos no contrato. E aí vale para contrato em vigência, contrato que está pagando, ou contrato que já pagou, tendo quitado ou não. E aí tem gente aqui, é o próximo que vai pintar aqui agora, depois aqui é esse Walter. O pessoal estava ligando do escritório de cobranças, falando de busca e apreensão. Ele falou não. Ele viu dizendo aqui, pegou o telefone, chamou no 25662701. O pessoal entrou com o processo, fez a consulta, viu que tinha juros abusivos, entrou com o processo. E aí, o que aconteceu? Vocês viram aqui. Saldo devedor lá em cima, ligações, e ainda tiveram que devolver para ele 80% que pagou de forma indevida. Então, tem um financiamento. Gente, para saber se há juros abusivos, você só precisa chamar no WhatsApp e perguntar aqui, ó, 25662701. Então não perde tempo, chama agora ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá, fale com a gente, fale com a Solução Consultoria. Hoje é quinta-feira e ele está aqui, está entre nós, Leandro Kabidovski, com autorização de Rodrigo Carneiro. Falou, não vem tomar meus... Calma, é uma vez só, Rodrigo. Calma, Koala, que é uma vez só. Você tá otimista. Fala a verdade. Fala sem ficar dando volta. E fala sem querer ser o isentão, sem querer ser o amigão da galera. Fala para aquela câmera lá. Você tá otimista ou pessimista no jogo do Cruzeiro contra o Santos? Boa tarde, Joe. Boa tarde, Joe. Boa tarde todo mundo ligado conosco na Band. Eu tô indiferente. Porque é ruim, é péssimo. Porque se alguém disser, eu sou indiferente à presença do Everton, eu fico... Eu não espero absolutamente nada do trabalho do Zé Ricardo. Meu Deus! Nada. Eu sou muito grave. Não, assim, é porque a gente faz uma análise... Você é contra a demissão do Peco? Não era exatamente... Pô, o que está acontecendo com vocês, cara? Você é contra a vinda do Zé Ricardo, mas era favorável à demissão do Peco? Mas era só o Zé Ricardo que estava no mercado? Quem você sugeriria? Porque eles tentaram uns 10 e não conseguiram. Mas pagando o salário que o Zé tem também. Qual que é o salário? 30? Não, era mais um pouquinho. É mais um pouco? É, multiplica quase 10 aí. Quê? É. E ainda assim não estava encontrando? Eu iria por 100. Por 100? Por 100 dava para fazer. Você duvida que eu faria um bom trabalho? Não, de maneira alguma. Ué, pode ser só para arrumar vestiário, irmão? De maneira alguma. Tem uma coisa que eu sei fazer, ué, você tá doido. Por que você é contra o Zé Ricardo? Não sou contra o Zé Ricardo. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um técnico um pouco mais firme, que fez trabalhos um pouco melhores ao longo da sua carreira. E de 19 para cá, o Zé Ricardo não fez nada além de um trabalho ruim na sua carreira. E fim de papo. E falar contra isso é você olhar os números e ignorá-los completamente. Você acha que o coleguinha do lado tá certo
ou o coleguinha do lado está errado, ou você fica indiferente à opinião do coleguinha? Boa tarde. Boa tarde para você. Rancorosinho. Boa tarde, grande Cabido, os amigos e os telespectadores. Ele trouxe números e não tem maneira de você discutir com esses números, mas eu estou otimista, porque se o Cruzeiro não conseguir se mobilizar num jogo que é dentro do campeonato que o Cruzeiro vai jogar, contra Santos, Cuiabá, América, Coritiba, aí realmente não há solução para o Cruzeiro. E outro, além dos 3 pontos, tem muita coisa em jogo hoje para o Cruzeiro. Cruzeiro, em caso de uma vitória diante do Santos, pode significar um alívio na tabela que não vê desde as rodadas 16 e 17, quando conseguiu abrir 8 pontos para o Z4. O Cruzeiro hoje, enfrentando o Santos, ficaria a 8 pontos do Santos. O Vasco, se vencer, chegaria a 20, se vencer o Fluminense. Então, significa algo que há muito tempo não acontece dentro da Toca da Raposa e também para o torcedor do Cruzeiro, que é, pelo menos, um tempo de tranquilidade até a próxima partida contra o Fluminense. O time não deve ter grandes alterações. O Zé Ricardo mesmo disse logo na sua chegada que seria um erro fazer alterações profundas. E hoje, 2 aniversários, né, em termos de Cruzeiro. Um muito triste e um muito feliz para o torcedor. O primeiro, Gilberto está completando hoje exatamente 4 meses desde a última vez que balançou as redes contra o América. E outro aniversário é do maior camisa 10 que eu vi jogar, Alex de Souza. Parabéns, Alex. Esse jogava, hein? O Alex, você acha que o Alex poderia ser o técnico do Cruzeiro no lugar do Zé Ricardo? Não, hoje não. Por quê? Porque não tem experiência. E qual experiência, por exemplo, você, antes de conhecer, avaliaria o primeiro o Pesolano e depois o Pepa? Não, também sem conhecer. Também acho que não. Porque é o seguinte, não adianta o cara treinar dois clubes periféricos de Portugal e você achar que o cara é o pica aqui para chegar no Brasil e treinar o Cruzeiro. Por que o Alex não teria condição e o Pepa tinha e o Pesolano teve? Também acho que o Pesolano não era o meu nome ideal, especialmente para seguir na elite do futebol brasileiro. O Pepa, ele havia treinado pelo menos times profissionais quando estava em Portugal. O Pesolano também. O Alex não. O Alex treinou o Avaí no ano passado e foi muito mal. E foi muito mal. Não, o Avaí não é profissional? O Alex treinou o Avaí no ano passado e foi muito mal. Antes disso, ele tem uma passagem pela base do São Paulo. Ele não chegou a trabalhar em um elenco profissional da pompa e do calibre do Cruzeiro, ou que seja da elite do futebol brasileiro. Pelo contrário, atuou na 2ª divisão do nosso futebol e não foi bem. Então, nesse momento, eu não traria o Alex. Ele pode vir a ser um grande treinador, mas para hoje, ele não tem bagagem suficiente para assumir o Cruzeiro. E eu disse isso, o Valor até contestou o caso do... O que você falou com o Valor no início do programa que ele te negou? Eu pedi para dar um beijo nele. E o que ele falou? Vou te dar um tapa tão forte que a sua cara vai ficar mais inchada do que já é. Então você está otimista com o Cruzeiro hoje? Não, porque eu também não traria o Zé Ricardo. Meu Deus, eu tô com um cabidão nessa aí. Indiferente? Não, indiferente não, eu fico mais pessimista mesmo. Mas todo mundo estava otimista com o Pepa, com 3 vitórias? Eu estava otimista com 17 jogos? Pepinha. E ainda estava otimista? Então vou te devolver a pergunta. É porque eu tinha desempenho, vou te devolver a pergunta. Tinha desempenho. O Pepa hoje no Cruzeiro, na situação que o Cruzeiro está, e o Zé Ricardo estreando hoje, você teria mais otimismo com quem? Com fato novo, velho. Só isso. O Galo gosta da novidade. Com fato novo. Ele não quer Não, eu tô pegando recorte. Você vai esperar mais 17 jogos. Nós já vimos. Bom trabalho. O Galo quer novidade. Bom trabalho não soma ponto na tabela, Thiago. Eu sinto muito. Tinha desempenho. O futebol... A gente via desempenho no time do Pepa, não via? Contra o Grêmio? Não, contra o Grêmio não, mas e os outros jogos? Peraí, mas ele não enfrentou só o Grêmio. O Grêmio não faz parte, não? Mas ele não enfrentou só o Grêmio. Tá bom. É que ele não enfrenta só o Grêmio. Foi legal? Não, cara, peraí. E aí contra o Corinthians o time jogou bem? Porque eu tô trazendo pra você... Contra o Corinthians o time jogou bem? Jogou bem. Então jogou bem. Contra o Botafogo o time jogou bem? Jogou. Contra o Atlético Paranaense o time jogou bem? Então nós estamos citando os dois lados, cara. Pra mim, a maioria dos jogos sob o comando do Pepa foi bom. A maioria foi boa. No recorte dos últimos 17, não. 9 foram ruins. Discordo de você, Valor. Tá bom, aí eu discordar. Não, claro. Eu discordo de você. Acho que a maioria, né, a maioria dos jogos, a maioria dos jogos foi boa. Foi muito boa mesmo. Com o Pepa, pra mim, o time tinha desempenho. Ele podia não ter resultado. E aí eu acho que o resultado, ele não vinha em função do elenco que ele tem à disposição. O elenco, pra mim, não é bom. E aí a responsabilidade não é dele, é da diretoria. Henrique Dourado fica 90 minutos em campo. E o responsável quem é? Por ele permanecer contra o Cuiabá. Posso ir além?
O Henrique Dourado foi contratado pelo Cruzeiro. Quem foi lá buscar? Não foi o Pepa, irmão. Foi a direção de futebol, mas foi um dos nomes que o Pepa chancelou para permanecer. Sabe aquele negócio assim, ó? Então são responsabilidades, ninguém tá falando de culpa. É que é o seguinte... Responsabilidades, amigo. Chancela, cara, porque na prática ele não manda nada. Ele não manda nada. Gostaria de ouvi-lo. Ou tem Henrique, Luizinho e Bruninho. Você vai no Dourado. Então você acha que foi certa a vinda do... Não acho que foi certo, não. Pelo contrário, foi um absurdo o Henrique Dourado. Eu quero... Calma que você já tá queimando a largada. Tá, não foi eu que... Alexandre Dolaband vai falar, porque quem fala algo de concreto aqui é ele. Mas antes, também falando de concreto, me dá aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a coisa mais espetacular. Mas espetacular, uma empresa de concreto é claro que é. Porque não é qualquer empresa de concretos, não é. É uma empresa que respeita porque tem matéria-prima de ponta, respeita o cliente porque tem pontualidade, respeita o cliente porque divide em 21 vezes, respeita o cliente e atende o cliente da pequena obra, das obras gigantescas. Eu falava hoje pela manhã com Gil Bartolomeu, lá da Tambasa. Eu já contei isso aqui, gente. A Tambasa está expandindo, já é a maior atacadista do Brasil, está expandindo ainda mais, agora está abrindo banco e outras empresas do segmento também, do mesmo grupo e tal. Aí eu falei, esse concreto aí, Gilzão, Concrelax está fazendo um bom trabalho. Ele falou, bom? Bom não, cara. Ótimo. Isso aqui você pode levar com total confiança para a sua obra. É só chamar o 0800 033 1001, 0800 033 1001. Vamos mandar nosso caminhão zerado, cheiroso, gostoso aí para sua obra. Concreto de qualidade, pontualidade, 21 vezes para você pagar, prazo para pagar. E olha, eu vou te dizer, e a simpatia dos atendentes? Isso também pesa muito e vale muito para nós. Por isso eu sempre digo a você, é concreto, é Concrelagos. 0800 033 1001. E agora, quem fala o que é concreto está aqui, Alexandre Dolaband. Depois de avaliar, você que é o nosso ombudsman do programa, que disse Leandro Cabidoso, Tiago Fernandes, Valu Rancoroso, eu gostaria de ouvir. Você está otimista, pessimista, indiferente ou muito otimista com o Cruzeiro hoje? Boa tarde, Everton, companheiros do estúdio, pessoal de casa. Eu tô otimista, mas não é por causa do Zé Ricardo, não é por causa da saída do Pepa, mas sim por causa do desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro até hoje, né? Um time que também não está jogando absolutamente nada, apresentou ainda menos que o Cruzeiro, então acho que o Cruzeiro tem uma chance boa de poder, né, espantar qualquer possibilidade de flerte com o Z4, né, dar uma moralzinha pro Zé Ricardo aí, que também não acho um nome que inspira muita confiança, mas é o que tem, já tá aí, então agora é ver se o trabalho dele vai vingar, né? Inclusive o jogo de hoje é interessante pro Zé Ricardo, já que o jeito que ele monta as equipes, o Cruzeiro pode tirar proveito disso lá na Vila Belmiro, né? O Santos está com a corda no pescoço, está precisando vencer, então de repente o Cruzeiro com um time bem armado, com um bom contra-ataque montado, um meio-campo que marque ali de forma bem compacta, pode ser uma boa aí para conseguir a vitória lá na Vila Belmiro, né? Ele, assim como o Valu já falou, não vai mexer muito na equipe, vai tentar recuperar o Gilberto, né? É um cara que, apesar de ter ido muito mal até agora no Cruzeiro, ele é um mal necessário, né? É o que tem para jogar de camisa 9 no momento, para não ter que mudar demais na forma de jogar na equipe, é ele que tem que ir. E o ideal para tentar recuperar o Gilberto é justamente um jogo fora de casa, né? Se o Gilberto jogar no Mineirão cheio, ele não vai ter sossego, a torcida vai ficar em cima, qualquer erro dele vai ser muito cobrado, né? Não vai ter clima ali, então a hora de tentar recuperar ele é agora mesmo, jogar fora de casa, dar uma oportunidade, quem sabe ele desencanta, faz um golzinho, né? Tá fazendo aniversário, igual o Valu falou. E aí o Cruzeiro trazer esses 3 pontos que vão dar um respiro importante, uma tranquilidade para o Zé Ricardo, inclusive, porque a gente sabe que parte da torcida não está nada animada com a chegada dele e tem motivos para isso, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu estava tentando buscar aqui
os números do Cruzeiro na Vila contra o Santos, mas não tive tempo, enquanto o Dólar falava. Mas o histórico é favorável ao Santos. Mas o Cruzeiro também tem jogado melhor fora de casa no Mas Brasileiro, é isso que eu ia né? dizer, nós temos alguns pontos que precisam analisar. Quando você vê que os números do Cruzeiro contra o Santos na Vila não são bons, mas fora de casa o Cruzeiro tem se apresentado bem. E outra coisa, jogar com o Santos na Vila nunca foi uma tarefa fácil. Mas, dos últimos anos, dos anos mais recentes, talvez seja o melhor momento para se enfrentar o Santos, Cabelo. Por causa da instabilidade, porque tem pressão do lado de lá. O Santos é um clube que nunca caiu e agora existe uma pressão muito grande. O time na tabela está muito mal, muito mal. E assim, há instabilidade na parte política do clube, na parte diretiva do clube. E também, cara, isso vai pra dentro de campo, a pressão. Se o Cruzeiro amarra o jogo aí no primeiro tempo, segundo tempo é só uma pressão louca. E os caras... Sabe por que eu imaginei de jogar com um time mais rápido? E talvez, se o Bruno Rodrigues estiver... Eu não sei se ele está, eu acho que até que o Balu pode me ajudar e tal. Se tiver 100%, botar um time mais rápido, o Santos vem pra cima, cara. O Santos vai dar espaço. Não sei, tomara que eu esteja errado, que o Zé Ricardo esteja certo, que o Gilberto marque e o Cruzeiro ganhe. Mas hoje eu acho que era dia pressão, tem que ganhar, os caras vêm pra cima, vão dar espaço. E aí, Diogo? Mas aí a pergunta que se faz é, quando que o Bruno Rodrigues ele conseguiu produzir fora da posição dele? Cara, mas... Não produz, Everton. Mas mesmo na posição dele, cada jogador jogando na sua posição, ninguém tá... Quem tem hoje é o Gilberto, Henrique Dourado fora, Rafael Elias, o Papagaio fora também. Quem tem é o Gilberto. Aí a gente tira o Bruno Rodrigues numa posição que ele se sente mais confortável, coloca ele como falso 9. É falso mesmo, porque ele não vira atacante, ele não vira meia, ele não consegue atacar, ele ocupa o espaço do armador. É uma confusão quando o Bruno Rodrigues está fora da posição dele, que, meu Deus. Mas com relação ao jogo de hoje, diante do Santos, é importante ressaltar também que o Santos está com um novo trabalho. Diego Aguirre. Aliás, tem muita gente em Belo Horizonte que tem saudade do Diego Aguirre. Quem, por exemplo? Você quer citar nomes? Não vou citar nomes, mas muita gente tem. Muita gente tem. Opa, peraí que... Tocou? Tocou. Mas é o Diego Aguirre? Não é, né? Léo Gomide. Estou vendo vocês. Foi só o cabido citar o nome do maior de todos os tempos que eu me levantei aqui da cadeira. Diego Aguirre, és um monstro. Técnico muito bom. Eu gosto. Mas péssimos trabalhos, principalmente agora nessa última passagem dele pelo México. Mas o Santos, ele tá tão desesperado que teve que soltar um pouco de dinheiro, né? Fez algumas contratações agora e vamos ver como é que esse time vai se comportar hoje. E você tem razão, viu? Quando você fala que o time do Santos vai ter que ir pra cima, vai ter que ir pra cima e vai dar espaço pro Cruzeiro. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, vamos ver hoje o time do Zé Ricardo, não vamos ver o time do Pedro. E quando a gente vai analisar, quando a gente vai analisar, por exemplo, essa questão da tabela como visitante do Cruzeiro, é uma característica do time do Pepa. Mas isso é bom ou ruim? Porque o Valu está aqui dizendo que apostaria no fato novo. Ver o time que não era do Pepa, que não era desorganizado, mas que não estava ganhando. Aí você fala, não, vamos ver o time do Zé Ricardo. Eu não acho que é momento para você chegar e fazer tantas mudanças e tentar enfiar coisa nova na cabeça de jogador. Ou seja, logo é a tendência de que a gente veja mais o time do Pepa. Não, o coleguinha do lado deve estar se equivocando aqui. Não, pelo menos você pode colocar... O que vai definir, na verdade, são os comportamentos, né? Na verdade, que o Zé Ricardo vai orientar para que a equipe tem. Eu não acredito, por exemplo, que a gente vai ver um Cruzeiro, por exemplo, tentando abafar a saída do Santos. Coisas que aconteciam quando o Pepa conseguia aplicar com esse mesmo elenco, por orientações diferentes do Zé Ricardo. Agora, a gente falando a respeito do Santos, né? O momento pior no campeonato, na minha opinião, apesar da tabela dizer o contrário, é do Cruzeiro. O Cruzeiro, com a vitória do Internacional ontem, se tornou a equipe há mais tempo sem vencer no campeonato. 8 jogos, já se completou 2 meses que o Cruzeiro venceu o Vasco da Gama, 8 de julho. Então, assim, é um momento muito delicado e seria fundamental para um pequeno período de tranquilidade, até para o trabalho do Zé Ricardo. Você consegue vencer o Santos, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, que a gente sabe da dificuldade, seria um outro clima, mas é claro, o Santos está brigando e lá no Santos tem camisa 9 que faz gol, né? Você está sentindo um rancor
Não para. Um comentário é uma cutucada. Um comentário Não, eu uma falei, cutucada. gente, o Marcos Leonardo faz gol. Sim, mas eu tô de acordo. Sim, mas contra o Atlético, o Marcos Leonardo perdeu as chances do Santos todas. Com muito potencial. Se tem alguém que ajudou demais o Atlético naquele jogo, foi o Marcos Leonardo. Mas é um grande jogador, né? O coleguinha que não aceita um beijo seu, disse aqui do Marcos Leonardo. Né? Cara, eu ia só que esse grande artilheiro, o grande artilheiro, não é possível, não vou conseguir falar. Só que o grande artilheiro citado pelo colega é o atacante de um time que está abaixo do Cruzeiro, 5 pontos abaixo do Cruzeiro na tabela. E aí? Ele tem mais gol que o Cruzeiro. Super artilheiro. Ele tem mais gol que o Cruzeiro no Mas não campeonato. adianta, você ter o artilheiro da competição e cair, irmão. O que você prefere? Então me responde. Que agora eu vou te prensar aqui, ó, a chapa dos meus argumentos no céu. O que você prefere? O Gilberto artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro na B? Ou o Gilberto marcando nenhum gol e o Cruzeiro na A? Então pronto, velho. Então me dá razão, fala assim, estou com você e com quem você me indicar. É que o fato do Marcos Leonardo ser o artilheiro não faz com que o Santos seja um time melhor que o Cruzeiro, né, HG? E de fato, o Santos é um time inferior ao Cruzeiro. Por mais que exista hoje um tempo maior do Cruzeiro sem vencer do que do Santos, o Santos é um time bem abaixo desse do Cruzeiro e do ponto de vista de desempenho. Porque a gente vai ver nos jogos do Santos, eu não consigo ver absolutamente nada que me agrade, à exceção de uma ou outra peça. E até os caras que estão lá e já foram em algum momento bastante elogiados, caso do Soteldo, caso do Lucas Lima, eles não estão jogando bola. Então, honestamente, para mim o Cruzeiro encontrou o Santos num momento muito importante para ele, um momento muito oportuno, porque hoje dá para vencer. E aí depois pensa num empate contra o Fluminense ou até numa vitória, jogando um pouquinho mais fechado, mas o jogo de hoje é pro Cruzeiro vencer e recuperar a confiança. Só te falar que o Santos olha pro Cruzeiro com esse mesmo olhar que você disse do Santos. Eu vi um torcedor do Santos falando lá, só que a tabela mostra para esse torcedor do Santos que ele tá equivocado, na minha opinião. Esse Santos não consegue ganhar de ninguém e o Cruzeiro, fora de casa, é um time que consegue e o Cruzeiro a maioria das vitórias. E o Cruzeiro tá 2 meses sem ganhar de ninguém. Dois meses. Mas do Santos tem, não vou falar obrigação não, mas tem condição grande de vencer. É claro. Muito grande. Tem que competir, porque o campeonato dele é contra o Santos. Não, não é contra o Santos. É claro que é. É contra o Flamengo, contra o Palmeiras? Não, na verdade, todos estão no mesmo campeonato. Na verdade, a realidade é porque é o meu recorte. Mas o recorte, para mim, do Cruzeiro é meio de tabela. A sua realidade é da Libertadores. A minha realidade é meio de tabela. Lembrar. É que a Libertadores hoje, o 8º lugar vai, Malu. Tá bom. O 8º lugar vai na Libertadores. O campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, eles ficam normalmente entre os brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês responderem daqui a pouco, mas eu quero confusão. Porque se for para todo mundo ficar, um fala, o outro fica caladinho olhando. Então, respondendo ao coleguinha do lado, porra, é fumaça nisso aqui. Vocês acham que a direção do Cruzeiro, quando disse que o Cruzeiro brigaria contra o rebaixamento na temporada, foi uma estratégia para não vender soberba? Muleta. Ou era... É isso aí. Era uma estratégia ou era fato? Eles enxergaram que o Cruzeiro não teria condição de brigar acima disso e meteram a real. Respondam daqui a pouco, porque agora, Valu, eu quero colorir a sua vida. Por favor. Eu quero dar mais cores à sua vida, Valu. Azul e branco. É que não deixa de ser, né? Azul e branco, pô. Então, mais de uma. Eu vou colorir. As cores são a expressão da vida, meu. Ah, o azulão aparecendo aqui na parede da casa do Valu. Você tem mais de 2.000 cores te esperando na Planalto Tintas. E aí você vai expressar todo o seu comportamento, aquilo que você gosta através das cores. Olha, a garantia Coral. Eu vou te dar a letra aqui agora. Se não gostar do resultado, a Planalto Tintas troca a tinta para você. Confie na maior revendedora de tintas Coral do estado de Minas Gerais, com mais de 80 lojas em todas as Minas Gerais. Então é o seguinte, você vai consultar no site, tá aqui, ó, planaltotintasmg.com.br, planaltotintasmg.com.br. Eu tenho também o WhatsApp para você da Planalto Tintas, para você de repente fazer um orçamento mais rápido, 999-444295. Certeza mesmo, só com Coral e Planalto Tintas. Eu tenho orgulho danado de ter feito campanha para Coral, é a tinta que vai para minha casa e Planalto Tintas distribui em mais de 80 lojas em todo o estado a Coral. planaltotintasmg.com.br 999-444295. Vou colorir a sua vida. Daqui a pouco vocês me respondam essa aí, que eu já vi que vocês vão pipocar, porque agora eu quero falar do Atlético que abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo.
no sábado. 39 mil ingressos para... Aliás, desculpa. 1.000 ingressos para a torcida visitante. E aí, torcedor do Botafogo tá pistola, porque tá dizendo que, só 1.000, não sei o quê. Me dá um comunicado do Botafogo aí, André. O negócio tá pistola. Os caras estão pistola lá. Põe na tela aqui pra mim, por favor, Gutão. O Botafogo solicita e aguarda explicações do Atlético Mineiro sobre o porquê da carga reduzida comercializada para a sua torcida no jogo de sábado na Arena MRV pelo Brasileiro. O clube formalizou o pedido de 10% prazo previsto dentro do regulamento da competição. Espera que as regras sejam cumpridas por respeito a todos os envolvidos. O Botafogo defende uma política nacional de reciprocidade, condições e tratamento aos visitantes de todos os clubes para a evolução do futebol brasileiro. O clube reitera o seu inconformismo com a situação e aguarda posicionamento, lembrando que há uma determinação, né, de que o Atlético não exceda, por razões de segurança, os órgãos competentes disseram que você não exceda os 1.000 lugares por razões de segurança. A questão dos 10% não é estabelecida em todos os estádios do Brasil para visitantes. Você quer que eu te cite um clube que normalmente não respeita isso? O próprio Atlético Paranaense. Lá na Arena Corinthians, eu tenho quase certeza que não é. No Allianz Parque, hoje eu estava vindo para cá, escutei, peguei nessa parte do Allianz Parque, do Cláudio Rezende falando, que lá no Allianz Parque também não é. Parece que na Arena Corinthians é por razões de espaço. Então, eu acho que o Atlético tem que se ligar no que os órgãos competentes estão determinando, e não na questão do Botafogo. E quando o Atlético for jogar lá no próximo jogo do ano que vem, por exemplo, aí o Botafogo faz a mesma coisa. Aqui, ó, vocês querem jogar aqui, ano passado vocês meteram 1.000 para nós, aí vocês só trazem 1.000 para cá e pronto, tá certo, o dólar. Essa regra da reciprocidade aí, ela é cheia de buraco, né? Direto acontece isso, acontece o contrário também, o Atlético vai jogar fora e a torcida não tem a carga de 10% disponibilizada. Então, assim, cada caso é um caso, é igual você falou, no próximo jogo, se o Botafogo ficar mordido, vai fazer a mesma coisa, né? E, ao que tudo indica, é uma questão de segurança mesmo, né? A Arena MRV está sendo aberta aos poucos, não tem a carga máxima ainda disponível nem para o próprio Atlético. Então, assim, não tem muito o que fazer, né, na verdade. Se o Atlético também está se aproveitando um pouco, sendo um pouco malandro, deveria, aí, a gente não tem como saber, mas né, é bem conveniente você ter menos torcedores do Botafogo, que é o líder do campeonato, no estádio, né? Também não deixa de ser, né? Uma coisa aí, uma coincidência muito interessante para o Atlético, que vai enfrentar um time fortíssimo nos seus domínios e não vai ter tantos torcedores assim do Botafogo para incomodar. Essa discussão acho que vai ser uma prévia do clássico em outubro. De 90 a 10? Veja bem. Vai ser uma prévia, você vai ver. Isso vai dar muita confusão. Então, ontem a gente falou aqui sobre essa possibilidade de 90, aliás, de possibilidade de 90 a 10. Gente, teria que ser. Aí existe gente dentro do Atlético querendo fazer meio que um bem bolado com o Cruzeiro, de bom, aqui torcida única e lá torcida única. Péssimo. Só que eu não sei para onde isso vai caminhar, mas eu tô com você. Eu acho que isso vai virar resenha. Isso vai virar resenha. Não, eu acho que a chance de ter 6-6 é mínima. Não, eu acho que é zero. Zero. A chance de ter 6-6 é zero. Principalmente agora com essa realidade do estádio do Atlético. Óbvio. Você acha que o Atlético vai jogar contra o principal rival dentro do seu estádio? Vai colocar metade de cruzeirense lá, não vai vender ingresso para o atleticano no estádio do Atlético. Exatamente, cara. Não faz o menor sentido. Falência do futebol. Pode ser, mas não vai CBF. O que é falência do futebol? Não poder colocar 6-6. Ô, Thiago, é a falência eu já fui romântico. Eu já fui romântico como você. Eu sou zero romântico, irmão. Eu sou zero romântico. A única coisa que eu gosto... Não tem romantismo com ninguém, não. Pra mim é realidade. A única coisa... Com você só eu sou romântico. A única coisa que eu gosto do futebol antigo é o clássico 6-6. E é a única coisa mesmo. Eu acho um saco aquele povo. De 90 era melhor, 2000 era melhor. Mesmo. Parece o varandão da saudade, povo chato do cacete. Mas a única coisa legal mesmo era 50-50. E isso era bacana. Mas deixou de fazer sentido. A construção do estádio, não tem mais como. Não tem porquê. Essa confusão de, igual no Independência, salvo engano, nunca foi 10%, porque não tem condições de ser 10%, 8%, mas só acontece porque o futebol brasileiro não é gerido por ninguém. Absolutamente. Cada clube faz o que bem deseja. Até o dia, né? E eu não tenho a menor esperança de ver isso acontecer enquanto vida estiver aqui na Terra. As pessoas se organizarem, fazer um campeonato onde os clubes realmente estabelecem os acordos, comerciais, esse tipo de situação. Então,
A CBF, imagina. A CBF está preocupada. Não posso nem falar mais, viu, Thiago, com a seleção brasileira, que ele largou também a seleção brasileira. Ih, rapaz, mas o homem hoje tá azedo mesmo, hein? Tá dormindo mal, hein, Valuzeiro? Ô, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Só André, põe as imagens da Arena MRV de novo aí pra mim na tela. Ô, gente, sinceramente, olha isso aí, gente. Olha que espetáculo é esse estádio, cara. Que espetáculo que a torcida do Atlético está vivenciando, que a geração atual, não necessariamente, né? As pessoas que estão aí, que conseguem sentir isso através da tela ou no estádio. Que momento excepcional na história do Atlético. Nosso grande Vitor Hugo Sérgio, que fez as imagens, mesmo com toda a emoção que ele estava sentindo nesse momento, a imagem não treme, né? Ele ficou firme, conseguiu fazer a imagem, né? Fez belíssimos registros aí pra gente, então um abraço pro Vitão lá do Switch. Grande Vitão, esta grande bandeira, Vitor Hugo Sérgio. Eu já aproveito, inclusive, para saudar, além de Vitor Hugo Sérgio, que é nosso colega de Band, que, aliás, tem uma coisa que eu gosto, é de presentear as pessoas fazerem uso daquilo. Eu adoro um boné, então, Vitão, vou trazer mais uns 3 ou 4 para você, e um deles da KTO, da KTO, que é a mal do mundo. Hugo Sérgio, narrador da Itatiaia, meu ex-colega de Itatiaia, que é um monstro da narração, cara. O que esse cara narra é um escândalo. Então, parabéns aí ao João Vitor Xavier, que deu oportunidade. E Hugo Sérgio, além de jovem, é um narrador espetacular e uma vida longa na Itatiaia. Dos melhores produtores que eu já trabalhei na vida, chamado Guilherme Souza, também de lá. Um beijo para você, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Outra figura também de lá, que sempre está assistindo a gente, o Grande Peixe. O Peixe, operador de áudio, mandou aqui agora para mim. Everton Guimarães, estou te vendo aqui em casa comendo um arroz com suã. O Cruzeiro ganha hoje por 2-1. Quer um detalhe? O Peixe é atleticano. Eu não estou entendendo mais nada. As coisas estão invertidas por aqui. Deixa eu falar de um assunto sério. Valor, você tem dormido mal, por isso o mau humor está estabelecido na sua vida. Por isso você está azedo, dormindo mal. Mas agora eu tenho um caminho para você dormir bem. O caminho está aqui. O melhor colchão do mundo pode ir para sua casa. Isso não é papinho de vendedor, porque eu sou um eterno vendedor. Eu vendo qualquer coisa, e bem. Só que é o seguinte, modestamente falando, isso aqui, só de você analisar que tem um selo do Inmetro aqui, já é motivo para você comprar. Que atesta a qualidade da matéria-prima, a tecnologia. Eu tenho para você um colchão, eu tenho 10 modelos de colchões lá. Você quer um mais firme, com a espuma mais firme, eu tenho. Você quer uma mais média, eu tenho. Você quer uma bem macia, eu tenho. Você quer um colchão com massageador, eu tenho. Você quer um colchão sem massageador, eu tenho. Você quer um colchão com cofre para guardar o dinheiro, como o Cabido faz em casa, né? Aí eu tenho colchão com cofre. Eu quero um colchão que venha com travesseiro, com alto-falante, para eu colocar uma musiquinha aqui no Bluetooth, deitar a cabeça no travesseiro e ouvir uma musiquinha vinda do travesseiro, eu tenho. Eu tenho 18 vezes para você pagar, eu tenho fábrica aqui, eu tenho centro de distribuição aqui, facilidade para você comprar direto da fábrica. Então chame agora no 992160262 ou no 0800 038 2000 e compre o melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. Você vai dormir gostoso no melhor colchão do mundo e eu vou mandar um hoje, sabe para quem, Valu? Para quem? Sabe para quem, Valu? Para nossa mãe. Ah, aí sim, hein? Já dorme bem, vai dormir melhor ainda, viu, mãe? Beijo, benção, mãe. Como eu tenho saudade disso, cara, de pedir benção pra mãe. Isso é bom, meu. Pô, minha mãe morreu muito cedo. Não é possível. Você que tá aí, cara, e não tem sua mãe aí, valoriza sua mãe, abraça sua mãe, beija sua mãe e tal, seu pai. Porque, meu filho, depois que vai, você fica num remorso, aí você fica, aí já não tem jeito mais, não tem jeito de voltar, não. Então, beijo pra minha mãe aí na nossa casa. Eu e o Valu temos a mesma mãe, porque eu adoro roubar a mãe dos outros. Rápido intervalo, 3 minutos e 35, e a gente volta na sequência aqui dos Donos da Bola, o melhor programa também do mundo. Até já! E fala, galerinha! Intervalo, os Donos da Bola, que meu querido Fabrício está no fundo. Fala, Fabrício!
Dia de Cruzeiro hoje, rapaziada, tá animado aqui no Band Zap. Cruzeiro entra em campo contra o Santos hoje, às 19 horas, na Vila Belmiro. Jogo dos desesperados. Dá pra dizer que é um jogo desesperado, né? O Santos tá desesperado desde o início do campeonato. O Cruzeiro se colocou na situação de desesperado. E os dois times desesperados pela vitória, né? O Inter ontem saiu da zica, como nosso querido HG falou, 10 jogos sem vencer. Venceu ontem no Brasileirão, depois de muito tempo, mais de 2 meses e meio. E agora o Cruzeiro é o time que está mais tempo sem vencer no campeonato. Eu vou ler alguns comentários aqui da rapaziada, que a rapaziada tá falando muito sobre Gilberto aqui. O Aderlan falou, Gilberto já mostrou ser limitado. Pra mim já deu, não escalaria Gilberto, ponto. O Aderlan tá revoltado aqui. Diego Henrique, o Cruzeiro não vencerá o Santos hoje, entrará em um declínio perigoso no Campeonato Brasileiro. Carlos Antônio tá cornetando o Vital. Com o Vital no meio campo o time fica lento, não merece ser titular. O Rodolfo Edu, se Vital fosse bom, o Corinthians não tinha liberado. Márcio Leandro, o Fabrício aqui no ponto corintiano concordou, que não teria liberado o Vital se fosse ruim. Aqui falou um foi com Deus ainda pro Vital. Márcio Leandro, aguardo... esse aqui é boa, calma que eu vou segurar. O Léo falou que se o Cruzeiro pensar que o Santos tá morto, vai morrer na praia. Ô André, não tem como jogar lá no estúdio? Fazendo favor? HG! Fala comigo, Luizão! O Márcio Leandro tá perguntando se vocês vão cantar, em caso de algumas vitórias, se vocês vão cantar Eu Estou Zezalizado. Não, vamos criar outra música. Como é que pode ser, Thiago, uma música pro Zé Ricardo? Eu não tenho uma mente tão brilhante. Já sei. Ótimo. Lá vem o Ricardão. Eu sou fã do Zé Ricardo. Lá veio o Ricardo. Sou fã do Zé Ricardo. Fã do Zé Ricardo. Fã do Zé Ricardo. Essa aí tá feita. A gente cria na hora. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Ô, louco, meu. O Valuzão vai cantar também? Ó o Valuzão. Não, vou cantar não, Luiz. Depois a gente conversa aí perto. Fechou, vou voltar pra TV. Oi, meu amor, eu vou levar pão doce, pão de sal e pão de queijo. Deixa comigo. Beijo, te amo. Pão! O Neto diria assim. Ai, como eu amo a minha esposa. Ô, André, tá pensando um negócio aqui? Se eu quiser levar minha esposa no Aquabit no final de semana, essa Catuma ajeita lá pra mim? E será que dá pra bater uma peladinha lá com Ronaldinho Gaúcho? Porque ele aí... Fala comigo, André, quero ver sua voz. Claro que dá. Claro que dá. Então é o seguinte, chegou o momento da sua decisão. Atenção, porque é a sua última chance de adquirir a cota Cristal com direito a 28 diárias de chalés. E são diárias gratuitas já incluídas no seu plano. Imagina, você não pode perder a chance, gente, de desfrutar da maior praia artificial do Brasil, com direito a hospedagem. A gente está falando do maior complexo de lazer e turismo do estado de Minas Gerais, dos maiores do Brasil, isso é a Aquabit. Espaço infantil extraordinário, várias atrações para a criançada, toboáguas de vários estilos, quadra de areia, aposto que foi o Lucha que mandou colocar, e muita atração. E presta atenção, que já está ficando pronto, inclusive, o maior espaço de águas aquecidas de Minas Gerais. Últimos dias de vendas do nosso melhor produto, que é a cota Cristal, que encerra no final do mês, se durar até lá, né? Porque eu acho que não vai não. Então não perca essa chance. Chame agora no WhatsApp 999-406-8018, 99406-8018, 99406-8018, ou esse QR Code que está aqui embaixo, é só apontar sua câmera para cá. Lembro, hein?
já está finalizando a obra já ia falar piscinas, das piscinas aquecidas. Daqui a pouco você não vai precisar ir lá para Caldas Novas para cozinhar os ovos, vai ser aqui mesmo. Então é o seguinte, ó, eu fiz uma... Quanto tempo nós temos, André? Tá tranquilo aí? Que é o seguinte, vamos lá. Ontem o Valu comentou aqui, foi ontem ou anteontem, o Fernando Henrique falou ontem, né? Ontem o Valu comentou aqui, questionou, Joe, por que o Fernando Henrique não joga? O que está acontecendo com o Fernando Henrique? Você foi investigar, buscou informação, como é que está essa situação? E tem algum outro jogador no grupo lá do Cruzeiro que não está satisfeito com o ambiente? Me fala, por gentileza. Ô, HG, falando primeiro sobre o Fernando Henrique, a situação é a seguinte, desde que o Zé Ricardo chegou, o Cruzeiro treina em um período só, mas esse treinamento é dividido em 2 partes. E o Fernando Henrique não tem participado desta primeira parte. Ele tem participado rotineiramente da segunda parte. Então não teve muito tempo para poder mostrar se tem ou não condições de jogar sob comando do técnico Zé Ricardo. E com essa ausência ali de tempo nos treinamentos do Cruzeiro, ele acabou nem ficando relacionado para a partida de hoje. Então é um jogador que recentemente o staff dele chegou a conversar com o Cruzeiro sobre o que o clube pensava em relação ao futuro do atleta durante essa janela de transferências do meio do ano. Houve uma conversa entre empresários do Fernando Henrique e diretoria do Cruzeiro para entender se ele seria ou não utilizado e o staff do jogador escutou que ele seria utilizado. Então, HG, nesse momento eles nem sequer foram atrás de uma possibilidade, uma alternativa para que o jogador deixasse o clube. E aí, logo depois da chegada do Zé Ricardo, ele acaba não tendo tantas oportunidades nos treinamentos e por isso fica fora do jogo contra o Santos na partida de hoje, que acontece pelo Campeonato Brasileiro. E importante, HG, logo que ele chegou, ele teve uma lesão grave que o tirou dos gramados por 6 meses. Ele passa o primeiro semestre todo fora de combate. E é um jogador que o Paulo Pessolano, a princípio, utilizaria como titular como é que tá a no situação primeiro dele? semestre. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025 e a multa rescisória para o exterior, ela está ali entre 40 e 50 milhões de euros. Então é um jogador que tem bastante segurança ali em relação ao contrato com uma eventual saída. Ô Joe, você acha que tem que jogar, tem que dar mais oportunidades ou o momento não é para isso, mas tem assim que o time dê uma equilibrada? Não, primeiro que ele deu um azar muito grande, né, tendo essa lesão, né? Quando ele teria a oportunidade com o professor Paulo Pessolano, mas me chamou um pouco a atenção do Pepa também nem olhar muito para ele, assim, né? E aí na sequência agora com essa viagem para Santos, o Zé Ricardo também nem relacioná-lo. Eu sou um Será pouco... que é só bola, cara? Falta bola ou tem alguma outra questão? A impressão que passa, né? E aí, né, eu falei isso hoje no programa 98 Esportes, né? Eu falei que eu acho que eu vejo muita emoção em relação ao que está acontecendo com o Fernando Henrique, né? Como assim? Eu vou explicar. E aí eu vou direcionar a crítica para o Felipe Machado. Como o Felipe Machado não rende absolutamente nada do ponto de vista do torcedor, o torcedor acredita que talvez dar uma chance, uma oportunidade para o Fernando Henrique seja as soluções do Cruzeiro. Mas, gente, a gente não está falando aqui do Tony Kroos, não, tá? Tem que ter calma. Ele tem que saber até como que ele volta de lesão, né? Depois de ficar tanto tempo machucado, tem que saber a condição dele, como é que ele está treinando. Pois é, será que não pode ser isso? O fato dele não estar jogando e não estar sendo relacionado? É até difícil falar de um jogador que não está jogando e que está vindo de uma lesão longa, né? Grêmio, como é que a gente vai avaliar? O Grêmio também não foi, gente, sabe? Sim, assim, claro que... Havia uma esperança muito grande de virar no Grêmio, né? Se tem uma coisa que eu ouço quase que todo dia são as rádios do Sul. E eles tinham uma esperança muito grande. Tanto que quando o Cruzeiro anunciou que ia trazer, você lembra que ficou uma quizumba do cacete? Ele viria no ano passado, os caras tentaram segurar. O presidente acabou segurando lá no Grêmio, e depois ele conseguiu vir de forma gratuita no início desse ano. Mas a imprensa de lá apostava muito nele. Aí, a gente vai em cima do que eles acompanham de perto. Só que aqui também, Valu, não virou, o Cabido disse, não jogou com o Pepa, nem relacionado foi pelo Zé Ricardo. Agora, a pergunta é que não quer calar. Você tem alguma informação sobre por quê? Não tenho, e quem tem que ter, na verdade, trazer a público é a direção de futebol. Porque, pelo menos nesse instante, para mim, o Fernando Henrique já pode entrar na conta de Davó, de Henrique Dourado, já pode entrar na conta de Igor Formiga. E assim, só para deixar claro, eu concordo com o Cabido, a gente não está falando de nenhum Tony Kroos. Quando eu falo a respeito
sobre o Fernando Henrique, não é que colocá-lo resolveria os problemas do Cruzeiro. Mas a gente está falando de um setor que é caótico desde quando o Richard foi envolvido naquela questão das apostas, e o Richard também não era nem de perto um outro Tony Kroos. A diretoria do Cruzeiro de futebol teve a janela de meio de temporada, não conseguiu trazer um camisa 5 dentro das possibilidades do clube. Ninguém tá falando aqui da diretoria ir, extrapolar, sabe? Todo mundo já sabe de cor esse tipo de situação do Cruzeiro. Então eu detecto uma falha muito grande, porque o Matheus Jussa acabou virando titular por conta do Machado não conseguir fazer a função. A gente está falando do setor, na minha opinião, mais problemático do Cruzeiro, e o Cruzeiro tem um jogador que é titular no banco de reservas. Você acha mais problemático que o ataque do Cruzeiro? Ah, eu já discordo. Eu acho meio campo, Cabelo. O meio campo do Cruzeiro, ele é, de certa forma, até lamentável, mas o ataque do Cruzeiro é um escândalo. Ah, não. É um escândalo. Para mim, hoje vai funcionar Jussa, o Lucas Silva e o Vital? Não sabemos. Mas aí a ponto da gente pegar e falar assim, Fernando Henrique, você vai ter essa oportunidade? Coloca, vai. Eu acho. Eu tô falando ao longo do ano só, na verdade, assim. Pra mim, eu detecto uma falha. Eu entendo e acho que você tem razão em cobrar explicações. O Cruzeiro não pode ter titulares com recurso tão pequeno no banco de reserva. O Cruzeiro precisa de ter um elenco mais utilizável possível pro time. Nós estamos falando do jogador que não vai dar. Então isso que ele tá dizendo tá indo ao encontro do que você pensa. Nós temos o elenco do Cruzeiro que é o maior problema, talvez, para explicar esse momento que o Cruzeiro está vivendo. Eu acredito que é. Você acha que a direção do Cruzeiro usou de uma estratégia de muleta, falando que o Cruzeiro seria contra o rebaixamento, já prevendo, sabe aquele negócio da aposta no caos, que eu sempre falo aqui? Quando você apostar no caos, a possibilidade de você acertar no início da temporada é muito grande, porque é só um ganha, né? Então, você acha que foi uma estratégia inteligente até certo ponto ou não? Certamente uma estratégia. Quando se traz e faz um investimento num cara do nível do Matheus Pereira, quantos clubes que estão lutando lá embaixo pode pagar o Matheus Pereira? Ou o que ele recebe hoje? Então, assim, certamente é uma estratégia. E não, a gente fala do Matheus Pereira, mas a gente pode usar outros nomes. Gasto que gastou buscando Arthur Gomes, busca o próprio Wesley, o Gilberto, o Wesley. São jogadores caros, são jogadores que têm bola. Então, quando o Cruzeiro vai atrás desses nomes, desses jogadores específicos, eu não acredito que a ideia da diretoria fosse lutar contra o rebaixamento. Honestamente, para mim é uma bela estratégia, que ela usou, algumas pessoas compram e o clube consegue conviver sem a questão dos protestos, das críticas ou daquele incômodo que seria uma pressão ainda maior da torcida e por parte da imprensa. Mas para mim, o elenco montado e o que é gasto é para um time que disputa pelo menos meio de tabela. Não, mas desde aí que você falou, tirando o Matheus Pereira, qual que chegaria, seria titularíssimo em times que brigam pelo G6? Não, mas meio de tabela não é o G6. Se não, fosse, tudo se bem, fosse meio de tabela G6, seria 12. Não, são tá, 20, então 10º lugar. Mas que seja meio de tabela. Checkmate em dólar. Mas... Ó, que aí você tá falando de situação de Libertadores, né? Ué. Mas não tem como, é cheque. É brigar pelos 8 primeiros colocados, entre os 8 primeiros colocados. E eu reitero isso. Não, mas do oitavo pro sexto é coisa de 3, 4, 6 pontos. Não, você tem que pensar do 10º para o final do campeonato a distância é pequena. Depende do recorte. Não, mas ele tá falando que são jogadores caríssimos, que são jogadores que quem investe tá querendo coisas grandes. Eu vou dizer uma coisa. Eles poderiam jogar no Atlético Paranaense, eles poderiam jogar no Bragantino, eles poderiam jogar no Fortaleza. Quem dele? Brigando por posição, né? Esses caras que eu falei, Matheus Pereira não jogaria no Gilberto pega titular no Atlético Paranaense? Jogar. Com o Vitor Roque lá? Cara, poderia jogar. Poderia jogar. Ele poderia jogar. O 9 do Atlético Paranaense é o Vitor Roque. Ele poderia jogar no Atlético Paranaense. Que isso. Ele poderia jogar no Bragantino. Poder jogar é só o técnico escalar. Ele pode jogar até no Barcelona. Ele poderia jogar no Bragantino, que é sétimo colocado. É que o recorte atual, você está pegando o momento dele que é péssimo. Ele poderia jogar no Bragantino. Mas o Gilberto, antes da chegada no Cruzeiro, jogava no Bahia, que brigava pela parte de baixo da tabela. Não, sim, eu tô dizendo que hoje é pior a avaliação. No Bragantino? Não o é Sacha é melhor que ele. Eu preciso O Sacha não é melhor que o Gilberto hoje? Não é. A temporada do Sacha é melhor, mas o histórico do Gilberto... Mas é o Gilberto de hoje que tá jogando, ué. Não, peraí. Mas quando Pera que eu tenho que falar da Crona, mas o Gilberto, pra ser melhor que o Sacha, só se for de 10 anos atrás. Pera aí, corta o microfone dele. Porque é o seguinte, eu adoro a briga. E acho que se eu sou o dono da Crona, eu lançaria
Não vou falar que eu ia lançar, não. Vai dar briga. Gente, vocês não estão entendendo. A Crona tem soluções para... Porque é o seguinte, numa discussão dessa, tem que ter água fria, mas nos tubos da Crona, para dar uma arrefecida no clima. É parte elétrica, esgoto, água quente, água fria, tudo isso na melhor... Codenilson Show à frente e a melhor marca de tubos e conexões do Brasil. Por que que é? Porque eu sei, eu uso, eu já comparei, e aí você fica nessa só de, porque essa marca aqui é mais, não é mais nada, ninguém é melhor que nós. Ninguém é melhor que a Crona, nenhuma outra marca faz o que a gente faz da maneira que a gente faz, entregando tanta qualidade a você com preço justo. É isso mesmo. Então a Crona é show. Tubos e conexões, Crona. Não tem pra ninguém. Água quente, água fria, esgoto, elétrica e acessórios com a maior do Brasil, distribuída no Brasil, em todo o país, pela Tambasa Atacadista Viva Crona. Eu vou para um rápido intervalo. Mas seu programa tem muita propaganda. Todo mundo quer anunciar aqui, porque o programa é bom e o vendedor também é. Rápido intervalo, só para vender, que eu só sei vender, mais nada. 3 minutos e 10 e já voltamos. E fala, rapaziada, Breaking News da bola. O último na quinta-feira de hoje, quinta-feira de Cruzeiro em campo pelo Campeonato Brasileiro. Os cruzeirenses aqui mandando muitas mensagens, mas eu vou falar de Galo também, porque tem uma polêmica aqui muito boa lá pro estúdio, hein? O nosso querido Josimar tá pedindo oportunidade para a rapaziada da base. Vão deixar o Robert da base virar um novo Dudu ou Rony? Tem que utilizar o garoto da base do Cruzeiro. O Múcio falou assim, depois da entrada do Lucas Silva, o Cruzeiro não ganhou mais nenhuma partida. Acho que deve ser reserva. Antes da entrada do Lucas Silva, eu já estava assim, não, contra o Vasco, teve alguns jogos depois, pô. Mas é um fator aí, né? O nosso querido não colocou nome. Vamos sempre mandar nome aí, rapaziada, para eu poder ler os nomes de vocês também. Cruzeirense da Bahia, inclusive. Itatim falou que Cruzeiro 2-0 Santos, Gilberto e Bruno Rodrigues. Será que o Gilberto vai desencantar hoje? O Roberto está falando sobre um tema muito interessante aqui. Ida para o estádio hoje é só para elite, preço absurdo. E o Felipe Ferreira fez uma interessante pergunta. Andrezão, tem como jogar lá no estúdio também? Tá tendo briga? Vou apartar essa briga. Que briga? A gente estava discutindo ainda Sacha e Gilberto. Briga jamais. Quem é melhor, Sacha ou Gilberto? Cara, hoje o momento é melhor do Sacha, mas na história não tem como comparar. Gilberto, velho, eu vi um recorte do Gilberto. Um recorte, 2 minutinhos, só metendo gol. Pá, é tudo quanto é jeito. Não sei o que aconteceu com esse rapaz aqui em Belo Horizonte. Não que nessa temporada o Sacha é melhor. Não está. Assombroso. A temporada do Sacha é melhor, mas não tem como comparar um com o outro. O Sacha sempre foi um baita coadjuvante, ponto final. Não, mas o Gilberto levou qual time à glória? Nenhum também, velho. O Sacha levou qual a glória, velho? Não, tudo bem, mas eu tô colocando na prateleira parecida, velho. Cara, não, peraí. Vocês estão falando como se o Gilberto fosse um baita de um centroavante. Entre o Sacha e o Gilberto, eu prefiro o Gilberto. Vocês pegam o recorte atual para criticar. Isso é oportunismo, mas é um bom centroavante, só isso. Só acho que não é o cara que leva o clube a outro patamar. Isso é escandaloso. Um bom centroavante. Processo. Não é ótimo, não vai levar seu time a outro patamar. Vou processar. Pra TV. Aqui o sorteio do Minascap está lotado de prêmios. Atenção, atenção, que são prêmios sensacionais. A super premiação de domingo. São 30 chances de você ganhar R$3.000. R$3.000. Presta atenção, 10 mil no primeiro prêmio. O segundo prêmio, 20 mil. 30 no terceiro. E aí vai, sucessivamente. Então é o seguinte... Você vai comprar pelo aplicativo, você vai comprar no minascap.com, naquele QR Code que está lá no cantinho, você pode apontar sua câmera para comprar, nas mãos do Zezé de Camargo. Você pode comprar nos postos de venda, nas mãos dos revendedores e ajuda a paz. Você vai ajudar a paz em seu coração. Bate muito mais forte isso. É Minascap. A discussão aqui
durante o intervalo era exatamente eu falando aqui do oportunismo, dos coleguinhas que esperam um jogador ficar embaixo para dizer que não joga nada. Eu gostaria agora que você fosse o fiel da balança. Sobre o quê? Sacha ou Gilberto? Sacha ou Gilberto? O Sacha não fez metade dos gols que o Gilberto fez na vida. De tudo quanto é jeito. Sacha ou Gilberto, Eu acho o Sacha mais jogador. Entrega mais. Valu, Sacha ou Gilberto? Gilberto é mais jogador, mas o momento do Sacha é bem melhor, não tem nem comparação. Vasili, não. Não, é momento. Você, Thiago, destemido. Eu tô com o Valu, mas Outro Vasili. Gilberto. Se fosse para escolher no início do ano, Gilberto. Lógico, pronto. Um que não faz gol 4 meses, o outro que está sendo o último. Não tem como, não. O Flamengo tomou 3 do Atlético Paranaense ontem. Foi pouco. 3. Eu vou dizer um negócio. Hoje eu estava pensando, o Sampaoli tem se mostrado para mim um bom técnico. Só. Mas tomou 3 porque Que o Gilberto não decepção. estava lá. Se o Gilberto tivesse, Que ele tinha feito decepção. mais gols de acordo Eu com o achava que era um grande técnico. É um grande treinador, é um bom técnico, não identifica problema. Quando identifica, ele se omite. E o Gabigol ontem tentou agredir. Expulsão justa. Vamos embora, meu povo. Obrigado. Um abraço.